incrível e meu estranho mais belo tom. Eu te desejo a chuva. Bom dia, amadas! Hoje, no nosso Círculo Feminina Mandala das Mulheres Livres, com o tema Liberta Pai e Mãe. Bom dia, Vera! E a Vera tá chegando aqui, que Vera era o nome da minha mãe. Eu vim aqui vestida de Vera hoje. Essa blusa aqui era da minha mãe. Cheia, bem colorida, bem cheguei. Bem como a Dona Veveca, a gente chamava, a Dona Vera, era assim, bem... Ela era uma mulher que chegava e não tinha como não percebê-la, assim. E aí agora de manhã eu tava aqui me preparando, assim, tô super emocionada hoje. E fui procurar uma música que a minha mãe gostava, encontrei essa daqui. Vou aumentar um pouquinho pra vocês escutarem. A poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Essa é a nossa velhinha. Desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Em homenagem à minha mãe, vou usar um batom hoje. A mãe sempre passava um batomzinho. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira. Agora eu tô bem Vera. Dias de sol pra fazer os teus planos. As coisas mais simples que se imaginar. E te vejo posto uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar. Deixa a mulherada chegar, que hoje é Liberta Pai e Mãe. Hoje é intenso. Se preparem, peguem aguinha, peguem já um lenço, porque hoje vai rolar. A poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, a roseira pra desabrochar. Depois eu mando aqui no Stories a música. Essa música é linda. Ai, ai. A minha mãe já partiu fazem 8 anos. Pietra vai fazer 8 agora. E é uma história muito forte, porque quando a minha filha estava chegando, a minha mãe estava partindo. Ai, eu sinto muita saudade dela. Muita, muita saudade. Sentia muita raiva também, mas hoje é mais saudade do que raiva. Ai, me deu até um calorão aqui. Bom, então minhas amadas, hoje na nossa Mandala Pai e Mãe vão rolar as águas, Mandala Mulher Livre Pai e Mãe. E por que é tão importante isso, né? Liberta Pai e Mãe não é só a gente libertar os nossos antepassados, o nosso pai e a nossa mãe que vieram como um homem e uma mulher, mas também é libertar eu dentro de mim dessas referências desse pai e dessa mãe que ficam aqui me ditando, me dizendo, ou me elogiando, ou eu querendo esse elogio, e isso nos leva a uma liberdade muito maior. E quando eu consigo libertar isso, eu também consigo me libertar como pai e mãe, eu também consigo me libertar como mãe, eu consigo sair daquelas minhas próprias expectativas da mãe que eu gostaria de ser e não sou, e assumir a mulher que eu sou, da ser humano divino que eu sou para essa existência e assumir o meu verdadeiro legado. Entender que eu não preciso carregar o legado de ninguém que veio antes de mim, e sim só receber esses presentes divinos, essas forças, essas bênçãos da vida deles. Mas que isso não pode ser eu carregar, precisa ser uma bênção. Por isso que é tão importante a gente libertar pai e mãe.
E principalmente nós mulheres, porque toda essa resgate do sagrado feminino, quando uma mulher está livre, ela traz para a humanidade, ela traz para toda a humanidade uma consciência de uma matriz geradora livre. Todos os seres nascem de uma mulher, todos os seres, homens e mulheres, nascem do ventre de uma mulher. Então, se eu, como matriz geradora, já imprinto nas matrizes perinatais do meu filho e em toda a minha estruturação de vínculo que eu vou fazer com os meus filhos, já vem a sensação da liberdade, vem toda uma nova etapa, uma nova geração de seres humanos livres. Livres do quê? Livres do sentimento de que eles são um castigo, livres do sentimento de que eles são um estorno para os outros, livres do sentimento de que eles atrapalham. Quantas vezes quando tu era criança tu escutou isso? Ai, sai daqui que tu tá me atrapalhando em vez de me ajudar. Esses tempos eu tava lá no outro condomínio que eu morava, chegou um pai assim com as compras do mercado, vizinho da frente, e o filho dele de uns 11 anos viu e começou, e veio correndo assim pra ajudar o pai, ele tava com as compras, né? Ele veio, mas ele tinha 11 anos, ele veio meio truncado assim, meio, né? E chegou ali e o pai, sai pra lá que você tá me trabalhando. Então o guri veio com toda boa vontade, toda uma dedicação, aquele pai, imagina o pai, o herói dele chegou com as compras, ele auxiliar aquele pai, e o pai não chega pra lá assim, ele diz que tá atrapalhando. Imagina o print que fica naquela pessoa, né? O desrespeito, eu lá entusiasmado para encontrar alguém que eu amo muito, e simplesmente esse alguém que eu amo muito me repudia, e além de me repudiar, me diz que eu atrapalho quando eu tenho uma atitude de boa vontade. É óbvio que esse pequeno homem entendeu essa referência desse homem, e isso vai começar a se reprogramar dentro dele permanentemente. Então, dentro desse entendimento, a gente vai buscar na nossa mandala da Mulher Livre hoje muitas e muitas referências que a gente carrega dentro da gente que aconteceram num momento torpe desses. Tenho certeza que aquele pai, se tivesse alinhado com seu coração, se tivesse centrado, se tivesse se preparado emocionalmente para chegar no seu lar e não com o tumulto que ele estava chegando, ele não teria cometido aquela ação em relação àquele filho. Porque nenhum pai quer fazer isso com o filho. Eu sou mãe, eu quero dar o melhor para os meus filhos, mas isso não pode ser um peso na cabeça deles. Assim como nós não podemos... Ó, passarinho. Assim como nós não podemos sentir que a nossa ação é uma ação para sanar as frustrações dos nossos pais. Então, assim, tá, mas como isso? Eu tô carregando dentro de mim as frustrações dos meus pais? Sim. Quantas vezes os nossos pais querem o melhor pra gente? Ai, eu vou dar o melhor pra ti, eu dou a melhor escola, quando tu fizer 18 anos eu vou te dar um carro, ai, eu quero dar o melhor pra ti porque eu não tive. Quando vem essa palavra junto, porque eu não tive eu quero dar para você, pro filho fica um peso, porque não necessariamente o filho gostaria daquele sonho. E por mais que ele gostasse daquele sonho, aquela situação ali vem numa compensação de um desejo desse pai. Então o filho fica assim, não, eu preciso gostar muito disso, porque o meu pai está se esforçando muito, muito, muito para me dar, eu não posso ser um filho ingrato e recusar isso. Então por mais às vezes que a gente até quer receber aquilo, não vem só o meu presente, não vem só a bênção, vem o meu presente e mais eu carregar a frustração do meu pai. Então eu começo a ser responsável de limpar aquela frustração do meu pai e da minha mãe. Então se o meu pai não teve isso e ele me proporcionou, eu tenho obrigação de cuidar ou me satisfazer em dobro. E aí isso é uma grande injustiça e é um lugar que a gente se coloca. Porque vá que aquele presente que eu recebi, que era maravilhoso para o meu pai e que também é maravilhoso para mim, mas não é o que eu quero, não está alinhado com o meu caminho,
ou aquele presente inclusive virou um estorvo na minha vida, como é que eu vou me desprender daquele presente? Como é que uma pessoa que chegou lá aos 21 anos escolheu, não, é antes, né? O pessoal se forma no ensino médio, eu me formei com 16, eu me formei com 16, mas é com 17. Aí aos 17, 18 anos escolheu uma profissão, estudou 4 anos numa faculdade, que não tinha nem ideia se era seu dom e seu talento, o seu pai e a sua mãe se esforçaram para proporcionar aquela faculdade para aquela pessoa, e tu te formou. Só que daí tu já tinha mais maturidade, tu trabalhou um pouco com aquilo, e tu te deu por conta lá no fundo do teu coração que não era aquilo. Como é que eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe que se esforçaram e me deram de presente tudo isso que eles não tiveram, que o que eles me deram não é o que eu vim manifestar, não é o que eu sou? Como é que eu vou fazer? Entende como esses conflitos vão ficando na nossa mente adulta e a gente nem vai se dando por conta porque eles vêm de expectativas muito antigas desse pai e dessa mãe. E por que isso é tão importante na nossa mandala das mulheres livres? Porque libertar as nossas fronteiras do pensamento está na gente mexer profundamente nessas expectativas que foram inseridas em nós que não nos correspondia a suprir. Até porque toda expectativa, ela nunca vai ser suprida. Nunca a tua expectativa vai ser suprida. Porque a tua expectativa está bancada dentro da tua idealização de algo. E a tua idealização de algo geralmente é plastificada num quadro que tu pintou dentro da tua mente. E a realidade nunca vai alcançar isso. Porque a realidade é composta de diversos movimentos da própria vida, da própria natureza, e ela não é a nossa imagem projetada. Então toda vez que eu tranco a minha necessidade numa expectativa idealizada, eu vou me frustrar. Vou repetir. Toda vez que eu tranco a minha necessidade numa expectativa idealizada, eu vou me frustrar. Vou repetir mais uma vez, repitam aí comigo. Toda vez que eu tranco a minha realidade numa expectativa idealizada, eu vou me frustrar. E agora pega a expectativa idealizada do que o teu papai e a tua mamãe, que te amam profundamente, que te deram do bom e do melhor, pensavam de ti. E tu, inclusive, como mãe ou como pai, do bom e do melhor, pensa de ti mesma primeiro em relação aos teus filhos. Ah, eu não tenho filhos. Coloca por projetos, coloca pelo teu dom, coloca pelo que tu faz no mundo. Porque o nosso pai e a nossa mãe, a visão deles de mundo vai reger profundamente o nosso nível de exigência interno e a nossa crítica em relação ao que a gente faz na existência. É profundo isso. Por isso que para eu ser uma mulher livre é essencial eu saber os caminhos para eu me libertar desse monte de frustração embutida em mim. E entende que a frustração embutida, mas não de uma maneira proposital, porque aquele pai, aquela mãe, eles queriam melhor. Quando eles te deram uma faculdade, ainda te disseram, escolhe. Só que com 18 anos, dificilmente um ser humano conseguiu chegar aos 18 anos e descobrir seu projeto divino assim, de supetão, né? Acontece, mas não sempre. Ou quando eles foram lá e te deram tudo do bom e do melhor, e tu não teve espaço para tuas próprias conquistas e te frustra com isso, porque tu tem que sempre honrar o que eles te deram. E daí se tu disser, não é o que eu quero, vai ser uma desonra pai e mãe. Entende os conflitões que a gente vai mexer aqui hoje? Hoje é live liberta para pai e mãe, círculo profundo do nosso feminino. Vou até tomar um chimarrãozinho aqui. Estão entendendo aí, amores? Bom dia, bom dia. Me deem um bom dia, um oi, por favor. Me digam de onde vocês estão. Um bom dia e me coloca de onde estão me ouvindo. Tô vendo que tem gente de São Paulo, que eu falei ontem. Então, assim, essas situações que vão criando dentro da nossa mente, a nossa mente ela é cocriacional. Nós criamos a nossa realidade a partir daquele nossa pensamento e projeção de mundo. Eu só vou em busca daquilo que eu quero. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia.
Me contem de onde vocês são. Então, eu vou criar aquilo que eu quero, como essa parede de mandalas aqui. Eu queria uma parede de mandalas. Então eu fui lá, eu procurei na internet, eu escolhi. A partir da minha escolha, a gente comprou, delas chegaram. Aí a gente colocou diversas maneiras diferentes. Eu gostei porque eu consigo mexer com elas quando eu quero. A única que não dá pra mexer é essa grandona aqui, que ela é mais pesada. Aí, co-criei a minha parede de mandalas. Ai, Ana, mas tu comprou tua parede de mandalas? Não, eu co-criei. Veio uma vontade, vem toda a minha conexão com as mandalas, vem tudo que simboliza para mim essa força do centro, vem a minha escolha da mandala que eu queria, do tamanho. Isso é co-criação. Ah, mas alguém já tinha feito uma máquina, já tinha tido essa ideia. Por isso que não é somente minha criação, é co-criação. E a gente está co-criando, olha só, bom dia Gramado, Cachoeirinha, bom dia São Paulo, bom dia Ana, Cris, bom dia Ângela. Se preparem, tá? Hoje a gente vai fundo aqui. Então nessa co-criação, eu vou co-criando conforme as fronteiras do meu pensamento. Por exemplo, eu não consigo co-criar em russo, porque eu não sei falar russo. Eu não conheço a cultura da Rússia. Não aprofundada, eu conheço lá de livros, né, nem livro hoje, né, de entrar no Google, no senhor Google e pesquisar, mas eu não vivi lá, eu não sei como eu co-criar da maneira que um russo co-cria a sua realidade, porque o inverno que ele passa é completamente diferente do inverno que eu passo. Então esses limites de referências dentro do nosso pensamento, eles vão gerando a nossa cocriação, eles vão gerando a nossa expectativa e a nossa vontade de fazer as coisas. Só que quando eu faço as coisas só trancada nessa expectativa idealizada por mim mesma ou por alguém que idealizou por mim, lembra, a gente estava falando das frustrações que a gente carrega dos nossos pais? Quando uma expectativa que veio do outro que printou em mim, é impossível eu ocupar o meu verdadeiro espaço na minha vida. Porque eu vou estar repassando e co-criando expectativas frustradas que já não funcionaram para o meu pai e minha mãe. Não vão funcionar para mim como uma sobrecarga e nem muito menos funcionar para os meus filhos. E é essa herança travada de padrões de comportamento que a gente chama negativados, porque são padrões de comportamento que nos sugam energia, a gente quer sair deles e parece que a gente está dando aquela gelatina, porque quando eu quero sair deles é como se eu fosse ingrato a esse pai e essa mãe que tanto me desejaram algo maravilhoso. Quando meu pai e minha mãe quiseram me dar a melhor roupa, quiseram me dar a melhor educação, quiseram me dar a melhor faculdade, quiseram me dar tudo que eles quiseram me dar de melhor. Se eu não quero, lá no fundo, às vezes eu vou me sentir uma ingrata. Só que às vezes é essencial no profundo do meu ser, eu como indivíduo, como ser humano divino, me libertar de toda essa carga negativa, ancestral, hereditária que eu recebi e que não me corresponde. E não me corresponde começando por um pequeno detalhe. O tempo que eles viveram, as necessidades de como eles viveram, as coisas como acontecia no tempo deles, é completamente diferente de como acontece no meu tempo. Como é que eu vou suprir uma expectativa de felicidade e satisfação para esse tempo, se nesse tempo as coisas são diferentes? Na minha geração, tu conseguir completar uma faculdade era o sonho dos pais poderem dar uma faculdade para os filhos, porque na sua grande maioria, né, muitos conseguiam, iam ao ensino superior, mas alguns, como o meu pai, por exemplo, ele é um homem inteligentíssimo, ele é poeta, mas ele foi até a 4ª série, e ele é inteligentíssimo, a matemática dentro da cabeça daquele homem é incrível. E a poesia, é lindo, ele tem uma mente brilhante. E a minha mãe já foi até o ensino superior, depois ainda. Então eles queriam muito que os 3 filhos deles completassem a faculdade e eles queriam muito dar isso para nós.
E eu, como boa filha, queria muito fazer o quê? Assumir aquilo de melhor que eles queriam me dar. Só que na minha trajetória de vida, não era isso que estava desenhado para mim. Porque a minha função de existência, não existe faculdade que ensine ainda. E aí o puta conflito lá, com 21 anos, eu saí de uma faculdade de medicina e dizer que eu ia ser bruxa, que eu ia ser terapeuta holístico num tempo que nem se falava sobre isso. E todo mundo, eu falava, eu sou terapeuta holística. Que é isso? Hoje, quando eu falo, eu sou terapeuta holística, facilitadora de vivências femininas, todo mundo, que legal! Mas isso são 15 anos do, que é isso? Pro, que legal, né? Que interessante. Uma mudança. Então, no meu tempo já mudou. Agora, tu imagina que vai mudar para os meus filhos. Imagina que vai ser a mudança para eles. É muito imensa. Então, se eu coloco as minhas expectativas que eles cumpram a receita que funcionou para mim, eu vou estar estragando a história deles e vou estar engavetando eles numa receita minha de vida, não deles. E aí, em vez de ser uma geração livre, vai ser uma geração frustrada que tem que suprir mais uma vez as expectativas dos teus pais. Entende que essa roda precisa parar? Nós precisamos nos libertar dessa roda ilusória de cargas hereditárias, cargas impostas em nós, de eu suprir a felicidade do outro, de eu suprir a felicidade do meu pai e da minha mãe. Eu não sou responsável pela felicidade do meu pai e da minha mãe. Ai, que difícil isso, né? Verdade. Eles são responsáveis pela felicidade deles e eu pela minha. E assim todo mundo se liberta. Então repete aí, eu não sou responsável pela felicidade do meu pai e da minha mãe. Ai, mas isso é muito doído, isso é ingrato, isso é pecado. Tá lá, né? Não dizem que tu é responsável pela felicidade do teu pai e da tua mãe. Dizem amar pai e mãe. E amar é amor libertador. Que, aliás, o grande mestre não falava amém como uma concessão. Ele falava amem. Amem, ele veio ensinar o amor. Aquela mulher incrível, a Maria. Vocês já pensaram o que era a Maria? Gente, vocês já pensaram o que era ser mãe daquele grande mestre? Só uma grande mulher para estar ao lado de um ser daqueles. Vocês entendem? Por que se fala sempre em Jesus e Maria? Quem é que fala do José? O carpinteiro. O José ficou lá de lado. Por que se fala mãe e filho? Por que esse lugar das mulheres é um lugar de tanta honra, de tanta força libertadora? E por que nós hoje nos sentimos tão aprisionadas em milhares de tarefas, em milhares de ações, em milhares de expectativas e em milhares de punições e críticas de nós mesmas? Alguém aí sente isso ou só eu que sinto? Coloca aí. Hashtag tô pronta pra me libertar. Hashtag tô pronta. Vamos se libertar disso, porque isso é libertar pai e mãe. Tem alguém vivo aí do outro lado? Preciso que vocês falem comigo. Então, vivas, amadas. Hashtag tô pronta. Vamos libertar pai e mãe. Tá fazendo sentido? Quando vocês escrevem, acho que vocês estão escrevendo. O que é importante de tudo isso? Quando eu assumo esse ato de liberdade, é como se eu conseguisse reprogramar dentro de mim essas referências trancadas e punitivas. Eu consigo reprogramar dentro de mim as minhas expectativas em relação à vida. Eu consigo me abrir para uma felicidade. Voltou, amadas, aqui apareceu que a conexão estava um pouquinho fraca. Eu consigo me abrir para minha força verdadeira e expandir ela com liberdade no mundo. Porque eu não fico co-criando a expectativa que o outro impôs para mim. Vocês entendem isso? A força dessa libertação, primeiro a nível mental, depois a nível de coração. Então,
Primeiro é a nossa mente que precisa limpar esse pensamento, para depois a gente começar a mergulhar e resgatar as nossas ações do nosso próprio ser de destino, do nosso próprio coração. Porque se a minha mente está presa nessas expectativas co-criadas já para mim por uma outra pessoa, eu vou estar presa numa mente de uma outra pessoa. E isso se chama manipulação mental. Vocês se lembram da papai e de mamãe fazendo manipulação mental com vocês? Ai, como tu fica lindo quando tu faz isso. A mamãe gosta muito que tu faça isso. Vocês se lembram? Muito, né? Ai, quando tu fazer isso, teu pai vai ficar bravo, hein? Quando ele chegar em casa, eu vou contar pra ele, hein? Conhecem manipulação mental? Isso a gente às vezes acha que é algo que, não, eu tô educando meu filho. Tu não tá educando coisa nenhuma. Tu tá implantando uma manipulação ferrenha de emoções nele. Porque o filho ama tanto esse pai e essa mãe, e quando essa mãe diz assim, quando tu faz isso eu fico feliz, ele vai se prender nesse sentimento de que ele é responsável da felicidade dessa mãe. Vocês entendem a história? É muito sutil como isso acontece. E é muito forte da gente se libertar. Então, por quê? Se para meu pai e a minha mãe, o meu papai fica bravo e a minha mamãe fica minha mamãe fica feliz quando eu sou o queridinho da mamãe, quando eu faço tudo certo, quando eu como toda a comida, quando eu sou o queridinho, e o papai não fica bravo, né? E daí olha que tristeza isso, que peso que colocam de violência nas costas dos homens. E muitas vezes é a mulher que faz isso. E afasta esse pai desse filho. Se teu papai, tu não faz isso, que quando o teu papai chegar, eu vou contar pra ele. E o bicho vai pegar. Manipulação total. Em vez de orientar a criança e falar, olha, se tu colocar... Aconteceu isso essa semana aqui com o Santiago. A gente tem aquelas raquetes de matar mosquito, da Choque, sabe? Ali, que aqui tem muito mosquito. E aí... O Sam, a gente já explicou várias vezes pra eles que se apertar ali, botar a mão dá choque, não é pra mexer. Aí daqui um pouco ele começou. Aí o que ele veio? Ele veio correndo, desculpa mãe, mas o que foi? Ai, o dedo, queimou o dedo na raquete. Ele era menor, não fazia, e agora fez. Eu, tá filho, vamos arrumar isso aí, agora tu aprendeu. Vou falar o que pro guri? Viu? Não era pra ter feito, eu te avisei. Aí o que ele... Em vez dele assumir a sua autorresponsabilidade pelos seus atos e se sentir livre pelos seus próprios atos, ele fica preso a um julgamento meu. Será que eu fiz certo para minha mamãe e para meu papai? Vocês entendem o quanto isso é tão forte dentro da nossa vida? O quanto a gente vai aprendendo lá no início da nossa história de vida a agradar o outro e ser permissivo com as manipulações do outro em relação a mim? E entender que isso é viver o amor. E que não tem nada a ver com amor, tem a ver com uma prisão mental muito difícil de sair. E é uma prisão mental, e é difícil de sair, porque para eu conseguir voltar a sentir as coisas aqui no meu coração e realmente voltar a me sentir na minha própria essência, realmente a recuperar o meu projeto divino e entender qual é o meu legado de existência, eu preciso não estar responsável pelo legado da outra pessoa, que é meu pai e minha mãe. Eu preciso não estar responsável pelo monte de frustrações embutidas em mim, pelo meu pai e minha mãe, Deus ser a felicidade, a menina dos olhos da felicidade deles. Então, primeiro a gente sai dessa história da manipulação mental e depois a gente consegue chegar de volta ao coração. Porque aqui, nesse lugar sagrado e seguro, a gente é extremamente sincero e honesto. O coração não mente. O que mente é aqui. É as nossas diversas maneiras de manipular o outro para o outro ser o queridinho para mim. Como fizeram comigo lá na infância. Como lá, quando eu era pequenininho, o meu pai e a minha mãe fizeram comigo.
E outras, tem diversos elogios que a gente recebe na infância que às vezes a gente carrega isso a vida inteira. Ai, olha lá, ó. É uma pestinha mesmo. Aí tu, então quando eu sou pestinha, eles olham pra mim, então eu vou ser uma pestinha. Ai, olha só, estão tocando terror aí, ó, não aguento mais essas crianças. Aí as crianças, então assim, eles param de fazer um monte de coisa e olham pra mim, então é assim que eu vou fazer. Leva lá pra vida adulta. Então quando eu tô lá fazendo tudo legal, tô fazendo tudo aqui de acordo comigo, mas eu não chamo a atenção de ninguém por isso, o meu ego começa a gritar que eu tenho que chamar atenção, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que chamar atenção. E eu vou chamar atenção como? Vou fazer uma caca que daí alguém vai me olhar. Aí eu vou me sentir validado pelos de fora, porque isso foi o que eu aprendi lá no meu sentir-se amado, lá na minha estrutura de papai e mamãe. Então entendem o quanto isso é importante, a gente limpar e libertar esse pai e mãe nosso da nossa vida, porque se eu me mantenho nesse sistema, que eu tenho certeza que eles não fizeram isso por maldade a ti, porque eles te queriam como escravo da vontade deles. Tenho certeza, total certeza, que nenhum pai faz isso. Tenho total certeza que nenhum pai e nenhuma mãe querem que os seus filhos virem marionetes das suas boas vontades. E que são boas vontades para eles e não necessariamente para os filhos. Mas eu como filho, eu como ser de luz, eu como uma mulher intensa, tu acha que é justo eu me manter nessa prisão, nessa escravidão de compensação emocional para os outros ou de expectativas da minha ideologia para uma vida, que a vida não vai ser assim? Não é justo. Então eu preciso libertar meu pai e minha mãe de dentro de mim. E mais, eu preciso me libertar de tudo que dentro de mim ainda é imposição vinda do tempo deles, do tempo que eles estavam como custódios e responsáveis de mim, do meu ser. Eles me entregaram o que correspondia ao entendimento do tempo deles. Simples. Na imaturidade do tempo deles. Olha pra ti. Eu sou muito diferente do que 10 anos atrás. Tinha muitos pensamentos do que o ano passado, antes de vir pra cá, eu nunca ia me expor como eu tô me expondo aqui. Nunca, nunca. Eu lá no consultório, né, sozinha, eu, uma outra pessoa, ou lá nas vivências que eu facilitava, presenciais com aquele grupo que já confiava em mim, lá tudo bem. Agora na rua, nunca. Meu Deus, nunca ia fazer isso aqui. Se a Ana Paula, se eu aqui falasse pra Ana Paula de 5 anos atrás que eu estaria hoje aqui fazendo isso, eu ia dizer, tu tá louca. Isso aí é teu ego berrando. Eu faria isso porque era meu nível de consciência da época. Eu realmente achava que a única maneira, porque pra mim naquela etapa, as redes sociais eram uma expansão de ego das pessoas, porque era só isso que eu via aqui. Eu não tinha ainda descoberto como um grande canal de transmissão do meu legado, porque talvez eu não tivesse assumido isso dentro de mim ainda, que eu tinha capacidade e competência. Entende como a gente julga para se afastar de algo? Era como a minha mãe fazia, era como o meu pai fazia também. Era como eu estava cocriando as coisas, por medo, puro medo, manipulação e medo, manipulação igual medo igual a controle. E aí eu achava o máximo não aparecer, mas eu também achava o máximo ficar de boca calada, porque era isso que eu escutava quando era criança, que era tão lindo quando eu ficava quietinha. E olha que eu era uma criança que falava muito, imagina, eu cantava em coral. A minha necessidade de falar e cantar e me expressar era tanta que a minha mãe uma vez me botou num coral. Não parece, mas eu cantava em coral. Então, essa consciência de liberação, ela precisa ser atualizada. Vocês entendem que ela precisa ser atualizada? Para mim, primeiro, no meu tempo de existência, mas para que eu assuma o meu lugar, eu preciso me retirar desse mundo de pressão que vem deles, que é uma pressão aqui na minha mente, né? De eu ser aquilo que me falaram que era legal e era bonito e sair disso. Por isso que
o liberta pai e mãe é libertar dentro da gente. É eu libertar daquele julgamento, antes eu falei, né? Que todo o meu nível o meu crítico interno e a minha exigência interior vem do olhar de vida deles. Então, dentro de nós existe algo que se chama o crítico interno. Vocês já se colocaram criticando, como eu estava falando agora? Julgando e criticando. Vocês já se criticaram alguma vez? Nunca, né? Nunca vocês fizeram uma coisa legal e ficaram pensando 10 mil coisas mais legais que vocês poderiam fazer. Ah, mas se eu fizesse desse jeito. Ah, mas se eu colocasse um pouquinho mais ali. Ah, mas se caso eu tivesse feito daquele jeito ia ter ficado melhor. Ficou excelente, mas tu fica ali te criticando. Tu não tá te julgando, foi bom ou foi ruim. Tu tá criticando, podia ficar um pouquinho melhor aqui, podia ficar um pouquinho melhor acolá. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais daquele tom ali. O crítico interno é formado dentro da gente pela visão de mundo que o nosso pai tinha do mundo dele. E o nosso nível de exigência é formado pela visão de mundo que a minha mãe vivia. Porque quem é que ficava nos exigindo lá na nossa casa? Se criticaram alguma vez? Todo dia? Sempre é. Quem é que ficava exigindo na nossa casa? Quem é que aqui, as crianças, vamos escovar os dentes? Ó, tem que escovar os dentes, né? Galera, vamos escovar, eu exijo lá, escova dente. Ó, vamos arrumar as camas. Ó, vamos comer bem. Ó, tem que comer fruta. Sou eu. Não que o Tuzi não faça isso como pai das crianças. Mas tem coisas que é a mulher que fica ali o tempo inteiro. Ó, filha, vamos melhorar essa letra. Olha só, a gente pode fazer assim melhor, não sei o quê. E eu vou lá e exijo. Olha aqui, ó, galera, agora é a hora do banho, vamos lá. Imprima aquela ritmo, aquela força, porque a questão do ritmo é uma questão muito feminina, da mulher. Sempre, né? Pois é. E o pai é aquele nosso crítico interno, porque tem a ver com a questão do intelecto, da gente poder melhorar. O raciocínio, o mental, tem a ver com todo o nosso espaço masculino. E a nossa referência de espaço masculino vem do nosso primeiro referencial de homem é o nosso pai, assim como o nosso primeiro referencial de mulher é a nossa mãe. E a partir da visão deles, a gente vai construindo isso dentro de nós. Só que tu acha realmente que é justo eles terem as rédeas disso que tu pensa de ti mesmo aqui dentro de ti? Não é justo nem pra ti, nem pra eles. Porque senão todas as coisas que derem errado, eles vão sempre ser o culpado. Então tu fica a vítima e eles o algoz. E aí eu pergunto mais profundo, será que é justo a gente querer sentir tanto amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, e é impossível alguém não querer sentir amor pelo seu pai e pela sua mãe, e justo esses serem os nossos algozes, e quando eu querer sentir esse amor eu me sentir vítima desse próprio amor? Também não é justo. E tudo esse emaranhado de manipulações dentro da nossa mente, porque isso são questões de relacionamento, não tem nada a ver com o nosso sentimento mais íntimo e profundo de amor. Todas essas questões, elas ficam ao nosso entorno e fica todo mundo preso nesse grande emaranhado ancestral. Então, nesse grande emaranhado hereditário. Outro dia eu explico a diferença de ancestral e hereditário. Ancestral é muito mais amplo, a gente está falando de hereditariedade, do que a gente recebe direto pai e mãe. Então, se todo esse emaranhado, ele pode ser uma puta prisão pra mim, e uma prisão do meu ego, que quer sustentar toda essa manipulação em relação à felicidade dos outros, e que gera uma insatisfação, uma tristeza tremenda dentro de mim. E a minha atitude, a minha postura, as minhas condutas de existência, elas vão ficando presas naquele emaranhado. E daí vai se passando os anos da minha vida e eu vou me sentindo mais triste, mais enfraquecida, com uma voz mais calada, porque eu já vai chegando num lugar que eu já nem sei. Porque aqui dentro eu estava sendo leal às coisas que me ensinaram. Só que aquilo que me ensinaram era uma bosta, era uma merda. Não funcionava nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Eram as frustrações que eles tinham em relação à própria vida deles. E por que eu tenho que ser o burro de carga que carrega isso? Por que eu tenho que ser aquela pessoa que vai mudar
a infelicidade e a insatisfação que eles carregam dentro do coração deles. Cada um é responsável por si. E aí a gente tem que ser bem egoístão mesmo. Porque se eu tocar a responsabilidade da minha felicidade na mão de alguém, eu nunca vou ser feliz. Então, se aquele pai, aquela mãe, ao invés de assumirem seus próprios sonhos, seguirem sonhando os sonhos dos seus filhos, eles se frustram por eles mesmos, porque eles não vão assumir a parte deles. Seus filhos se frustram, porque se eles não honrarem com aquela felicidade, eles não vão dar felicidade ao pai e à sua mãe. E daí vem mais uma... A gente tá falando de 3, quase 4 gerações frustradas. Isso que a gente tá falando só da nossa, do nosso pai, da nossa mãe. Tu imagina quantas que vem pra trás. Então, quando eu liberto pai e mãe, não quer dizer que eu tenho que pegar, ir lá e dar um pé na bunda deles. Mas quer dizer que eu tenho que libertar esses emaranhados densos de manipulação que na minha própria consciência de ser e de existência eu ainda respondo a isso em vez de assumir a essência do meu coração, a minha própria liberdade, o meu próprio amor, o meu lugar sagrado de existir. E o meu lugar sagrado de existir, ele está em movimento, ele está vivo, é a vida a favor da vida, ele está acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Tu pode pegar um caminho e depois ir por outro. E isso vai acontecer muitas vezes na vida. Ele vai ter frustrações também. Ele vai romper com aquele lugar idealizado. E a diferença é o que eu faço quando a frustração vem. Eu toco também no colo do outro ou eu assumo a minha parte? Eu toco no colo da outra pessoa e culpo a outra pessoa como foi feito comigo lá na minha infância? Ou eu assumo e mudo e toco a minha vida, toco o meu caminho com coragem, vitalidade, força e voz de liberdade dentro de mim. E não é gritar no ouvido do outro, é libertar a voz do meu coração real e buscar os meus sonhos nessa existência. Isso é ser uma mulher livre. Isso é pontos e pontos de pessoas buscando isso, deixando de ser resultado da frustração dos outros. Quantas e quantas pessoas, não estou falando de vocês, tá? Amigas de vocês, quantas e quantas amigas vocês veem repetir o casamento frustrado da mãe delas? Porque foi o que elas aprenderam que era estar casada. Quantas e quantas amigas de vocês tu vê repetir aquela maternagem completamente, absurdamente manipuladora com os seus filhos? Quantas e quantas amigas de vocês, não é vocês, tá? Não é vocês, é as amigas de vocês. Ah, que a gente tá fazendo fofoca? Tamo fazendo fofoca. Tamo fazendo fofoca sim. Quantas e quantas amigas de vocês enxergam fazendo as coisas? Todos esses lugares que vocês enxergam são espelhos muito fidedignos ao que aconteceu contigo. Talvez tu não tá mais nessa etapa da tua vida. Mas se isso está aos teus olhos, se isso toca a tua mente, teu crítico interno e o teu nível de exigência, é porque é um portal de luz para te transformar as coisas do aqui e agora. Porque não te corresponde mais caminhar dessa forma. Tá, e aí como é que eu faço? Eu simplesmente dou um chute na bunda para virar livre? Não deem chute na bunda das pessoas que vocês amam, porque o amor não faz isso. O amor não dá chute na bunda, o amor não é violento, o amor não é um lugar que o amor libertador, principalmente, ele traz muito mais acolhimento do que a possessão. Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia como é que a gente faz para libertar pai e mãe? Gente, é uma das coisas mais profundas e difíceis, que é entrar num ato de perdão. E perdão não tem nada a ver com aceitar o outro, bem pelo contrário. O meu ato de perdão é quando eu reconheço que o outro pode ser tão impróprio, pode ser tão esdrúxulo, pode ser tão doído de conviver, e mesmo assim eu consigo estabelecer um espaço de convivência harmônica entre um e outro. Eu estou aqui e ele está aqui. Ah, peraí, é um pouquinho mais longe. A gente viver em paz é um pouquinho mais longe. Vai faltar abraço pra gente poder viver em paz. Mas tudo bem. Eu consigo viver em paz com a estadia daquela pessoa nessa existência e a minha. Ou, opa, pra gente viver em paz, eu preciso dessa pessoa muito perto de mim novamente.
Isso é viver profundamente o perdão. E se ela precisa estar perto de mim profundamente, eu vou olhar ela com a integridade dela, não querer mudar absolutamente nada do que ela é, porque ela é o que ela é. E eu entrar numa profundidade de respeito mútuo. E esse espaço sagrado, esse limite sagrado de eu saber qual é o meu espaço de convivência com as pessoas, que é um espaço que o amor vive e liberta. Esse lugar sagrado é muito importante. Lá no nossa... Deixa eu organizar a cabeça. Aqui na nossa bio tem um link para te entrar num grupo da Mandala da Mulher Livre. E lá eu vou colocar aulas bem especiais de cura e limpeza da Menina da Alma. Aulas que foi todo um curso que eu canalizei. E aí eu entendi que no fundo do meu coração eu não queria ser um curso cobrado e tudo mais. E eu resolvi entregar para a vida para todas as mulheres que querem fazer essa cura da Menina da Alma. Homens, mulheres, quem quiser, né? Tem a ver com feminino. Tá lá no link da bio, eu acho que amanhã ou depois de amanhã a gente já tá soltando a primeira aula. Free, gratuito, livre. Lá nessa jornada da Menina da Alma, eu vou ensinando passo a passo de processo pra gente fazer essa libertação. Tá lá, de presente pra vocês. Aqui a gente está despertando a nossa consciência. E além de despertando a nossa consciência, criando esses pontos de luz conscientes. Porque eu tenho certeza que depois de tudo que eu falei hoje, vai ser inevitável tu tá com vários pontinhos de luz aqui na tua mente, pensando essas diversas situações, pensando as diversas frustrações dos outros que tu carrega. E assim que cada ponto de luz se liberta na tua mente, cada brilho que tu dá na mente, é um ponto de brilho que aqui na tua centelha crística, no teu coração, se abre. É como se tu te permitisse deixar o teu coração pulsar um pouquinho mais. É como se tu desse lá dentro do teu ser, no teu íntimo mais sagrado, o direito ao teu real espaço divino. A tu realmente, nessa existência, ser quem tu é. E não ser aquele que agrada os outros. Aquele que a mamãe e o papai dizem, né? Ai, que lindo, meu filho, que bom que tu fez isso. Mamãe ficou tão feliz quando tu fez isso. Tá, né? O que eu falo? Falo, nossa, filho, que lindo o teu trabalho. Como tu é inteligente, que excelente isso. Olha só a sacada que tu teve. Maravilha. Entrega pra pessoa. Não fica na tua mão. Não deixa ela amarrada a ti. E isso pra tudo que a gente faz na vida. Infelizmente, foi embutido, adestrado na gente esse modelo de relação possessiva. E a gente hoje entende que é certo. E aí a gente começa a reproduzir isso em vez de se libertar disso. Por isso que libertar pai e mãe é de suma essência, é essencial para a vida. Nós não somos o resultado da escolha deles. Nós somos o assumir na nossa própria vida. Se isso está sendo real para ti, a tua vida vai ser um peso. Tu vai co-criar aquele peso, aquelas respostas prontas que vêm deles o tempo inteiro. Ah, eu quero fazer isso porque isso me faz feliz. Alguém me disse que me faria feliz eu ir morar em Punta Cana e morar num daqueles resort all inclusive e ficar lá. Eu acho que eu ia ser feliz. Eu acho que eu ia ser feliz por uma semana. Quando passasse a outra semana eu ia dizer, vamos... O que eu vou fazer aqui? Eu ia me sentir uma inútil, só na beira da praia lá, rindo e tomando banho de mar. Ia ser gostoso por uma semana, mas não pela totalidade da minha vida. E aí a gente fica fugindo para sonhos frustrados, porque alguém disse assim, mas quando tu tiver viagem, se tu for bem legal, o Papai Noel vai vir te dar uma bicicleta. E daí tu te prende, né? Se eu for bem legal, eu vou poder ser feliz lá na minha viagem a Punta Cana. Mas tudo que eu vivo até estar lá não é feliz. Nem as horas de avião. E aí a gente vai se prendendo nesses modelos. A gente vai se prendendo nesses emaranhados que papai e mamãe nos contaram que a vida era assim.
E a gente aqui como adulto, idiota e muito idiota, a gente vai recriando esses padrões de comportamento para nós, sem se dar por conta. Sem se dar por conta, porque é tão profundo, é tão enraizado e é tão parte de quem eu sou que a gente não se dá por conta. Energeticamente falando, a gente tem o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, que é o duplo etérico, que é a réplica energética do nosso corpo, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, daí depois vem os corpos de luz, que é o búdico, o átmico e todas as desdobramentos dos nossos corpos energéticos e espirituais. Mas energeticamente, até os 7, o bebezinho quando nasce, ele nasce com todo o seu corpo energético, o seu corpo emocional, ele é muito precário, ele tá recém... O mais importante para a criança, que é o chakra da base, que é o do 0 aos 7 anos, é ela sobreviver à primeira infância. Olha como criança pega um monte de pereba, fortalece o sistema imunológico, ela cai e se levanta. Então, os 7 anos de vida da criança é de experiência total de existir, assim, de sobrevivência. Só que é essa etapa do nosso chakra da base que nos dá força na vida adulta, inclusive é o oposto complementar do meu chakra coronário, que é o meu tipo de pensamento. Essa referência do meu chakra da base, ela vai dar referência para o meu tipo de pensamento, do meu mental, e se eu fico preso naquelas referências daquela etapa da vida, eu sou muito torpe, eu sou um adulto muito ridículo. Eu não posso ficar presa nas referências da minha infância. Elas são referências de um tempo onde eu nem entendi as coisas. Eu ainda tinha que limpar meu bumbum. Imagina se eu, como adulto, quiser fazer as cacas e sempre esperar que alguém venha arrumar. Estão conseguindo reorganizar isso dentro de vocês? Eu faço algo, eu corro para papai e minha mãe me dá um jeito. E não tô só falando de papai e mamãe como aquele homem e aquela mulher. É os internos, é aquela voz interna. Quem é que vai me punir porque eu fiz uma coisa errada? E daí tu vai lá e te autopune. Faz um puta de um erro. Te cobra. Quem é que ficava aqui de castigo e perdia os brinquedos? Aí tu vai lá, comete um erro enorme, financeiro, perde teus brinquedos, perde teu carro, perde a tua casa, ou não pode fazer tua grande viagem, porque tu mesmo tá te punindo. Tu mesmo tá trancando as tuas coisas, porque tu não pode. Tu fez alguma coisa errada, que tu mesmo tá julgando, tá criticando. Vocês entendem esse mundo inteiro? Então como é que eu liberto isso? Tomando consciência. No início da nossa história, a criança, ela tô falando uma coisa meio, só pra gente entender, meio que o pai e a mãe empresta o corpo emocional dela pra criança até os 7 anos. E depois o pai. Então quem rege a primeira infância é a energia materna e quem rege a segunda infância é a energia paterna. Pode ver que a criança vai ficar muito mais livre, leve e solta. Então quem apresenta o mundo é o homem e quem cuida das coisas internas é a mulher, porque é só olhar para a nossa estrutura orgânica. A vagina é para dentro e o pênis é para fora. Então, essas são funções do homem e da mulher, do masculino e do feminino. Então, até os 14 anos, mais ou menos, a gente, bem dizer, pensa e sente como nosso pai e nossa mãe. E depois dos 14, no terceiro setenário, a gente começa a diminuir um pouco essas influências e começar a entender como a gente pensa como a gente mesmo. Mas é somente lá aos 22 anos, que é quando a gente realmente rompe com essa influência energética, eu tô falando de campos energéticos e espirituais, que eu vou pensar como eu mesmo. E aí, quantas coisas já aconteceram até os meus 21 anos. Foi justo pra mim, aos 21, 22 anos ali, que eu consegui decidir que eu ia ser terapeuta holística e sair da faculdade de medicina e consegui assumir o meu legado. Foi quando eu saí dessas influências. Foi quando eu me dei o direito de não ser só aquela que supre as expectativas frustradas do meu pai e da minha mãe. Porque o meu pai era um homem extremamente inteligente, que foi até a 4ª série. A minha mãe era uma mulher ela lidava muito bem com as pessoas, com as emoções. Eu não lembro agora o que a mãe foi fazer. Acho que ela foi fazer na faculdade. Depois ela era professora também. E aquilo dali, a mãe era professora. Então,
aquilo dali veio, nossa, eu precisava cumprir. Imagina, eles tinham tudo isso dentro deles e eles não tiveram acesso a uma faculdade. Eles estão me dando. Aliás, nem foi o pai e a mãe que me deu, foi uma outra história, outro momento eu conto. Mas como é que eu não vou honrar isso? Mesmo que isso não supria e nem alimentava o meu propósito. Então, quando eu começo a libertar pai e mãe, eu começo a tomar decisões muito difíceis. A decisão mais difícil, primeiro, é aceitar minha própria essência e entender que eu preciso me perdoar eles e me perdoar, para que eu possa de novo entrar nesse lugar de intimidade, no lugar mais profundo de conexão com a minha essência sagrada, nesse lugar mais humano que é o nosso coração. E quando eu entro aqui, eu recupero esse meu sentido de existência. E quando eu vou lá para dentro, eu preciso fazer uma cura muito grande com a minha mãe. Por que com a mãe? Porque toda a humanidade vem do ventre de uma mulher. Então todas as matrizes perinatais, toda a minha história, toda a minha energia de concepção que está lá dentro do tempo que eu vivi dentro da barriguinha da minha mãe, todas aquelas histórias do meu rito de parto, do que está lá printado na minha matriz perinatal, ela vai influenciar no assumir do meu projeto divino. Então eu preciso ir fazer um processo muito profundo de cura com essa energia da maternagem. Tanto homem quanto mulher. Nós precisamos nos curar da energia da maternagem. Porque quando eu curo e eu vou profundamente num sentimento de liberação dessa energia da maternagem, é que eu consigo assumir e liberar o meu projeto divino aqui na Terra. Eu começo a maternar ou parir o meu projeto divino. Então, mas o homem vai parir para o projeto divino, ele vai paternar o projeto divino dele. E vai saber honrar com as suas funções, lá no que ele está fazendo. Vocês entendem a força disso? Vocês entendem a força de uma mulher livre, o que ela pode firmar como um eixo de força e luz para a humanidade? É uma nova geração se construindo. Tá, mas Ana, isso é só para a próxima? Não, né, gente? É para minha geração, é para quando eu vivo essa história. É quando eu me assumo verdadeiramente. Quando eu não permito mais que essas vozinhas daquele homem, daquela mulher, que estão aqui em mim e que são muito parecidas comigo, porque eu vou enxergar meu pai e minha mãe, né? Quando eu me enxergo no espelho, eu vou enxergar eles, eu venho deles. E quando eu enxergo eles, que eu enxergue amor. Quando eu enxergo eles, que eu enxergue honra, respeito. Quando eu me enxergo no espelho, que eu também sinta amor por mim. Que eu também sinta honra e respeito por quem eu sou. E aí eu assumo o prazer e a liberdade de ser quem eu sou, sem precisar cumprir com as expectativas dos outros. E aí, quando eu assumo isso, eu começo a co-criar uma nova realidade para mim, porque eu vou começar a tomar novas decisões, eu vou começar a ocupar um outro lugar de existência, eu vou começar a me permitir viver novos sonhos, eu vou começar a retomar lá de dentro de mim dons e talentos que porventura podem ter sido desqualificados no passado, mas que agora eles são importantes estarem aqui. Então, o mergulho para dentro, ele é muito profundo para libertar pai e mãe. O mergulho lá dentro é intenso. Então, para vocês que forem lá para o grupo, que o link está na bio, gratuito, aberto, tá lá, entra lá no grupo. Quando vocês assistirem às aulas, vocês vão ver, tem todo um fluxo aí dentro. Vai mexer com toda a tua própria egrégora, da tua família, de todas as tuas ancestrais. Vai mexer profundo, por isso que a gente vai largar uma aula a cada 2 dias, alguma coisa assim. Entendam que o mergulho é profundo, por isso que isso a gente não tem como fazer aqui numa live. Isso tem que ser lá para que tu te prepare o teu momento sagrado, para que tu pense, bom, agora eu vou lá na minha menina da alma me resgatar. Eu vou lá perdoar pai e mãe. Eu vou lá me liberar de pai e mãe. Eu vou lá me liberar para ser a mulher que eu sou. No teu tempo, alinhado com o momento. Aqui eu tô propondo o tempo, né? Na terça-feira às 7 da manhã, que é um momento gostoso para mim. Um momento que me nutre. Lá vai ser no teu tempo. Ai, eu não quero fazer às 2 da manhã. Excelente, te respeita. Esse é um ato de liberdade. Precisa vir no teu fluxo. No momento que tu escolheu, que tu elegeu.
Então, minhas amadas, acho que por hoje é só. E aí, quem é que viajou nessa mandala da liberdade feminina das mulheres, a mandala Liberta Pai e Mãe? Deu certo por aí? Estão mexidas por aí? Bota aí, hashtag tô pronta pra mim. Ai, Ana, mas eu fiquei tão mexida. É pra mexer mesmo. Pra libertar precisa mexer. A gente precisa mexer. Cada círculo feminino que a gente vem pra cá tem uma linda e linda egrégora poderosa trabalhando, que é a egrégora das Marias do céu e da terra. Lá no nosso grupo que tá na bio eu vou contar mais sobre isso. Lá eu conto lindamente como é que são essas histórias. Certo, minhas amadas? Tô pronta, Cris. Saudade de tu, amor. Tô pronta, muito bom, muito bom. Nós temos, mulheres, a responsabilidade em nós. A responsabilidade de salvar a humanidade está no nosso ventre. Isso é muito forte. Quanto mais mulheres se assumem, né, que sim, eu sou uma mulher que vou ter paz no meu coração e que o meu ser vai ser um ponto de luz, de paz, ninguém tira esse lugar de ti. Ninguém tira. E se tu transmite paz para os demais seres, tu vira um referencial poderoso. E as pessoas te reconhecem como aquela que realmente se assumiu. Tô pronta e feliz. Isso aí, Vera. É de suma importância mais e mais e mais mulheres em todo o planeta se assumirem nesse seu lugar de poder, nesse seu lugar de liberdade, de poder pensar com soluções diferentes a partir daqui, do teu coração, do teu ventre e de uma nova perspectiva de humanidade. Quando uma mulher se nutre profundamente, se libera de todas essas opressões, e aqui que a gente falou sobre hoje, se libera das expectativas frustradas dos outros impostas a ela libera todos que vêm depois dela, todos que caminham com ela. Porque vamos combinar, né? Vocês já ouviram aquela piada, né? Que muito homem conta, né? Aquela piada. Ah, eu sou sempre o último a dar a palavra. Eu falo, sim, amor. Gente, o poder materno, ele é imenso. O poder da mulher é imenso. Toda mulher bem alinhada, todos escutam. Porque todos vieram do ventre de uma mulher. Vocês entendem o tamanho do poder da nossa voz? É algo visceral, é algo orgânico, é algo da nossa própria existência. Entende o poder de uma mulher? E se uma mulher se assume nesse lugar sagrado das suas ações e dá permissão para a sua essência se expressar, isso é divino, isso é intenso. Isso é poderoso, isso é libertador para ela mesma e para quem está ao entorno. É impossível ela não ser escutada. É impossível tu não escutar a voz da tua mãe dentro de ti. Ela é muito forte. Tu foi gerado, foi gestado, concebido dentro, escutando o coração dela. Então, escutar o coração da nossa mãe é algo muito forte. Escutar o coração das mulheres é algo muito forte para toda a humanidade. Escutar a força feminina é algo muito forte para toda a humanidade. E se nós, mulheres poderosas, falarmos de amor libertador, permitirmos que essa liberdade vire uma grande mandala de amor, com muitas e muitas mulheres nesse ponto de luz, de brilho, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o infinito, a gente pode fazer tudo, desde que venha desse lugar de presença, desse lugar de paz, esse lugar sábio dentro de nós. Esse é o meu convite, a despertar, a chamar, a trazer informação, a trazer muito do conhecimento que eu alberguei dentro de mim por milhares e milhares de gerações. E daí eu conto lá no nosso grupo. E que nessa existência eu assumi que eu não ia passar por essa existência sem transmitir esse legado, sem
transmitir essa sabedoria de como a gente se assume como uma mulher incrível, livre, como a gente assume os nossos mistérios femininos. Na nossa círculo passado a gente falou muito, foi passado ou foi retrasado, dos mistérios femininos. Todos os círculos ficam gravados aqui. Assistam, a gente vai fazer toda uma trajetória. A gente começou lá no rito no feminino tribal. Hoje a gente está falando do Liberta Pai e Mãe, para eu buscar a minha essência. Lembrem que na semana passada a gente foi para um mergulho muito profundo dentro. Hoje a gente foi liberar essas referências frustradas. O que vem semana que vem, não sei. Eu vou sendo intuída, gurias. Eu vou sendo... Tudo isso vai vindo, a intuição é forte. É só uma louca lá falando que intui? É óbvio que não. Eu estudei muito. Mas chegou o momento onde eu consegui fundir tudo aquilo, todos os meus estudos, todos os meus conhecimentos com aquela sabedoria que já vinha dentro de mim. Tem muita experiência aqui. Eu não vou falar os números que eu erro, tá? Às vezes eu digo que é 12, 15, o que eu sei certo, que são 22 anos de caminhada, de resgate da minha própria essência, da minha história. Não só a minha história como Ana Caliantra, a minha história como Ana Paula, mas a minha história real, que é a minha história de essência. Das minhas recordações de quem eu já fui e de quem hoje eu sou. E do que eu vim fazer. Então, gratidão, amadas. Até o próximo círculo. Quem entrou agora, volta lá no início. Eu vou postar e ficar gravado. E mandem para aquelas mulheres especiais do coração de vocês que estão prontas para libertar pai e mãe. Beijo grande. Grata.